Nesse vídeo nós vamos falar sobre o NPC de fabricação de itens, tá? Como é que funciona? Vamos acessar aqui o mapa, após isso a seta lateral e procurar aqui o, o nome do NPC, no caso, comerciante de fabricação. Ao clicar nele ali, vai se deslocar automaticamente. Isso vocês conseguem fazer em qualquer mapa, né? Em qualquer mapa aqui das zonas seguras, clicando se desloca automaticamente o NPC que vocês precisam e não precisa saber onde que é a localização dele, porque como tem isso automático, fica muito mais fácil. Chegando nele é só clicar aqui no ícone que aparece, vai ter duas opções. Vou mostrar primeiro a segunda opção. Ao clicar nela, a gente vai acessar o menu de processamento de pedras anímicas. Então, nesse menu, se vocês tiverem pedras, vão conseguir processar. No caso aqui eu tenho algumas. Ele me diz o que eu vou ganhar ao processar essas pedras. Essas pedras elas são obtidas onde? Onde, né? Em mapas de zona de guerra, aparece de tempo em tempo as pedras e pode ser coletadas. Após o evento de feras, fera maligna, também aparece. Dentro das guerras de facções que também acontecem, também aparecem essas pedras. Então, todos esses locais, esses momentos, pode ser feita a coleta. Não necessariamente eu vou fazer a coleta e vai vir uma premium, vai vir uma excelente. Vocês vão fazendo as coletas e conforme é aleatório, né? Conforme a chance, vai vindo itens melhores. Então, daí o que acontece? Cada uma faz um tipo de item. Aqui tá todos os itens que eu consigo fazer com a normal, aqui todos que eu consigo fazer com a premium, todos que eu consigo fazer com a excelente e com a especial. Tendo o item, seleciona aqui quantas vezes quer fazer. Às vezes vai ter até uma atividade do passe, alguma coisa que tem que fazer, daí você vem aqui e faz o processamento da quantidade de vezes que pede, e isso vai fazer com que você complete a atividade, tá? Mas isso aqui era só para mostrar. Então aqui às vezes tu vai obter alguns itens. E esses itens às vezes você vai precisar para poder fazer algum acessório, fazer algum item ali que você precisa de material. Então esses aqui são materiais, né? Fora isso, agora eu vou mostrar ali no menu como é que funciona a parte de fabricação. Mas uma coisa que eu posso tirar a dúvida antes de a gente ir para o outro menu é o quê? Eu quero saber como é que eu obtenho um item X, onde é que eu vou conseguir ele, como é que eu obtenho ele. Vocês podem clicar em cima do item e puxar o menu e olhar lá embaixo, ó. E daí, normalmente, no item vai ter isso aqui, como obter. Ao clicar ali, ele vai mostrar todos os locais e as formas de obter ele, seja por farm, de estar fazendo algum tipo de contribuição, alguma coisa, gastando vigor nos mapas, vocês podem obter os itens também. Mas aqui ele diz especificamente, pode vir numa masmorra. Não quer dizer que vai vir, mas pode vir, tem a chance de vir dentro do baú. E vai dizendo todos os locais que você encontra o item. Por que que é bom saber isso? Que clicando nele, olhando lá embaixo, eu vou saber como coletar, onde obter. Porque assim você consegue buscar, né? Consegue obter o item que falta e com ele concluir os materiais que falta para criação de um item. Então, todos aqui a gente sempre vai ter esse obter. Quando tiver esse mercado aqui, o mercado é algo que não é funcional hoje em dia, tá? Talvez esperamos que futuramente venha a funcionar. Mas os valores são muito caros e o pessoal acaba não utilizando esse mercado para fazer venda entre outros jogadores. Então, a ideia mesmo é sempre você buscar coletar esses itens, é, buscar descobrir onde tem, fazer a masmorra e junto com algum membro do clã, e assim você vai conseguir concluir, tá? Agora vamos voltar aqui, vamos no outro menu.
O menu de cima é o menu de fabricação, tá? Então, no menu de fabricação, a gente tem diversas categorias. Tem diversas, né? Ó, tem equipamento, pescaria, habilidade e trajes, tá? Nos diversos, a gente tem poções, baú, materiais, pedras de restauração e bilhetes de conclusão automática de masmorra, tá? Então, cada item é separado por uma categoria, por uma aba, e assim vocês conseguem obter eles, fabricar eles se vocês tiverem os materiais. Clicando nele, vai aparecer a quantidade disponível que você pode fazer, quanto de material vai gastar, se você tem, daí você clica em fabricação. Exemplo aqui, eu vou botar um só para mostrar. Clico em fabricação e vai para lá. Ah, mas eu vou ter que esperar 26 segundos, tá dizendo ali. Mas eu não quero esperar 26 segundos. Ah, se eu quiser pegar imediatamente, eu gasto 200 moedas de prata. Ah, eu quero pegar agora. Gastei 200. Cliquei, liberou, tá? Então, tem essa possibilidade. Quando vocês forem fazer algum item aqui, que eu vou botar um pouquinho mais ali, vamos botar uns 50. 50 dando 24 minutos. Não quero esperar 24 minutos. É só 15 mil prata. Eu tenho bastante, vou fazer porque eu não quero esperar, tá? Você sempre vai ter essa possibilidade de não esperar ou esperar acabar o tempo. Daí como é que vai funcionar? Vamos colocar aqui uma que vai rapidinho, né? Só pra você ver. Ó, essa aqui a gente vai deixar passar o tempo, tá? Enquanto isso, vamos olhar os outros menus aqui, como é que funciona, as outras opções, tá? Poções. Aqui a gente cria vários tipos de poções. As poções que eu indico. Essa tônico de cura normal, que seria essa daqui, e essa tônico de cura maior, eu não aconselho muito a equipar e utilizar. Essa tônico de cura é boa, então essa daqui é bom sempre ter, tá? Ó, completou o item. Como é que funciona? Só clica em pegar. Se você não quiser gastar dinheiro a mais, espera o item completar. Só que dependendo do item que for fazer, a quantidade vai demorar muito. Então daí você analisa se é vantagem esperar ou não, se você tem condições de obter ou não o item, tá? Aqui, aqui são todas as poções, né? Vai ter um outro vídeo explicativo falando explicitamente de poções e outras coisas. Então eu não vou adentrar muito ao assunto de cada uma, porque senão esse vídeo vai acabar ficando muito extenso, tá? Mas aqui é a aba de poções, aqui a gente tem a aba de baús, daí aqui na parte de baús a gente faz baú de mascote, de espírito e proteção, lendários, conforme vocês obterem os itens, é o que eu falei, se vocês tiverem a quantidade de item necessário para fazer, vocês podem fazer o item. Caso não, não vai ter como fabricar. Pedra, pedra forja fixa é muito boa para reforjar itens, que vocês fazem as radiantes também. Assim por diante. Aqui são pedras de restauração. Quero fazer pedra para restaurar meus itens. Onde é que eu faço? Vai lá no comerciante de fabricação. Caso você tenha o material, você vai conseguir fabricar ela. Cada pedra é separada por um tipo de item. Digo o que? Tem pedras aqui. Essas aqui são para itens lendários. Aqui já é para ancião, né? O amarelinho é ancião. Então, cada pedra serve para cada tipo de equipamento, assim como as azuis aqui são para acessórios, essa verde é para pescaria, a vermelha é para arma e essa aqui que tem o detalhe laranjinha ali, ela é uma pedra para relíquias. Então, cada uma é para um tipo. E podem ver que entre pedra de arma e pedra de acessório, o material é o mesmo. Já para pescaria também, né? Essas três aqui é o mesmo. Já para relíquia é um outro material, tá? Então, cuidado a hora de fazer.
Porque daqui a pouco você pode fazer muito de um item e não poder fazer do outro que precisa. Então, faz balanceado, né? Conforme precisa. Esses bilhetes aqui são usados para completar automaticamente a masmorra. Quando completou ela no final, você utiliza e pode obter mais baús. Tipo, eu fiz uma vez a DG. Ao completar a DG, eu posso completar mais 10 vezes automático, se eu tiver a quantidade de bilhetes necessários para isso. No menu equipamento, tem aqui fabricação de arma, até mítico hoje. Nossos itens mais atuais no jogo são míticos. Começando de um. Aqui aparece fabricação somente de lendários, né? Nós temos também brincos. Brincos que vai de lendário a míticos. Colar. Então, quando você tiver um desenho, que nem aqui, ó. Lado bom que eu tinha um nas minhas coisas aqui, eu vou poder mostrar para vocês. Ó, se você tem um desenho e tiver todos os materiais, você consegue fabricar. É basicamente a mesma coisa que eu falei antes. Clicou, mandou fabricar, quer esperar, não quer. Clica no botão, completou o item. Então, nesse menu você vem e faz os itens quando você tiver o desenho. Você tem o desenho ali e consegue fazer. E sempre aqui aparece essa questão que eu falei, né? O que que eu preciso? Eu quero fazer essa arma aqui. Então, vamos pegar uma arma melhorzinha. Aqui, Imperador Estrela. Tá. Quero fazer Imperador Estrela, que é uma arma de PVP. Como é que você quer PVP? Você clica nela, ela vai aparecer aqui o nome, tá? Aqui tá aparecendo um comparativo porque é o meu equipamento atual, eu tô equipado com casco, por isso apareceu, tá? Mas ela é aqui, ó. Imperador Estrela PVP, tá? Eu quero obter ela, como é que eu faço? Não consigo fabricar ela, tá precisando de um desenho. Clica no desenho e desce lá embaixo. Como obter? Onde é que eu obtenho? Fazendo a tumba esquecida lendária, fazendo essas masmorras aqui eu consigo. Então você dá uma olhadinha aqui no menu que vai vendo todas as masmorras que você consegue fazer. Aqui, o meu jogo está no idioma português. Claro que o seu jogo vai estar de acordo com o idioma da sua região, o idioma que você entende. Então, não, se é um palácio rubro, eu consigo fazer em uma raid também. Tem raid lendária que tá dando também. Raid ancião também. Daí, assim você sabe. Só que, como é que funciona? Não é que você vai fazer e vai obter. O baú é aleatório, tem uma quantidade de chance, porcentagem. Vai ter um outro vídeo falando sobre isso especificamente e vocês vão poder entender melhor sobre o assunto, tá? Então, isso aqui era mais para explanar, eh, de forma a vocês entenderem, né? Eu quero obter o item, onde é que eu obtenho, clico, como é que eu vou, onde é que eu acho. Algumas coisas, que nem aqui, ó, processar pedra anímica. Daí, se eu clicar aqui, ele vai ir para aquele outro menu inicial que eu cliquei antes, tá? Que eu mostrei antes de entrar aqui. O que que eu faço? Às vezes eu recebi um desenho, tá? Exemplo. Recebi um desenho, eu tenho dúvida se ele é de fabricação ou não, tá? Porque tem mais de um tipo de desenho. Isso daí eu vou explicar depois também, em outro vídeo. Mas só para vocês terem uma noção. Recebi um desenho, não sei se eu posso fabricar ou não, ou se ele é de fabricação. Se vocês vierem aqui, normalmente o item vai estar aparecendo para fabricar, tá? Vai estar aparecendo para fabricar se vocês tiverem todos os itens necessários, tá? Mas na dúvida, eu tô com um item numa arma. Será que aquela arma eu consigo fabricar ou não? Você vem aqui, lê o nome lá da arma, vem aqui e clica no desenho da arma. Tá, eu poderia fazer ela, mas tá faltando o terceiro material lá, não tem, tá? E assim vocês vão saber, porque normalmente o desenho aparece aqui que é o de fabricação, tá? A diferença do desenho que é de fabricar e não é de fabricar, os desenhos que são de fabricar, eles não têm radiante no nome, tá? Não tem radiante.
Quando tiver radiante, ele não é um desenho utilizado para fabricação no começo de fabricação. Ele é um desenho utilizado para evolução de itens no ferreiro, tá? Que também vai ter um vídeo específico explicando sobre o assunto. Até porque acaba sendo muito extenso, né? Tem muitas coisas para explicar, não tem como eu botar nesse vídeo aqui. Seguindo mais adiante, aqui ó, nas abas, a gente vai ter uma aba de baú de equipamento. Como é que funciona? Nessa aba aqui você fabrica baús, onde pode obter armas heróicas, acessórios heróicos, relíquias heróicas, lendários e anciões, tá? Atualmente só tem baús até ancião, tá? Os míticos recentemente foram adicionados. Não existe ainda uma previsão para que tenha algum tipo de baú mítico que possa ser feito aqui ainda, tá? Atualmente o processo do mítico ele está diferenciado, então existe uma questão de uma evolução ali. Então vamos esperar mais à frente, quem sabe eles liberam uma outra forma mais fácil de obter o item. Ao clicar em desenho, aqui vocês podem ver uma outra coisa, tá? Ahn, assim como você consegue fabricar um item direto, assim como você consegue fabricar um baú, você também consegue fabricar um desenho, tá? E como é que funciona? Se você tiver os fragmentos necessários, a quantidade de fragmento, provavelmente aqui, ó, vou ver alguns, ó. Para fabricar o desenho de uma arma desconhecida, mas como o desenho é fundo preto, tá? Tudo que é preto, que é chamado de desenho ali, antigo preto, não sei o que preto, relíquia preta, acessório preto, são itens PVP, tá? O jogo identifica, tem isso como uma forma de identificar que se o item é preto, ele é PVP. Se ele é vermelho, ele é de ataque. Se ele é azul, ele é de defesa. E se ele é amarelinho, ele é de caça, tá? Então são as formas de diferenciar. Então pode ver aqui que alguns eu já tô quase obtendo. Daí quando fala aqui, ó, exemplo que eu tinha comentado lá, radiante, ó, aqui aparece. Radiante, desenho preto, radiante de arma antiga, tá? Então, quando eu fizer esse desenho aqui, é para mim usar na atualização, não fabricação. Ou seja, mesmo que eu obtenha o desenho aqui, eu não posso voltar lá no menu arma e ir lá e fazer ele. Não, não vou conseguir porque ele é um desenho de atualização de item, não é um de fabricação direta, tá? Então tem essa diferença, ó. Aqui, ó, vamos ver aqui o de fabricação direta. Ó, esse é fabricação direta porque não consta radiante. Constou radiante é de atualização. Vai fazer, pode voltar lá no menu de arma, não vai aparecer disponível para fazer a criação dele, tá? Vou tirar uma outra dúvida aqui que já aconteceu, já me perguntaram outras vezes sobre o assunto. Qual é que era a diferença, tá? Aqui, aqui. Tinha que achar um exato correto ali para poder tirar a dúvida, tá? Tá falando desenho de arma antiga radiante enigmático. Ah, mas embaixo tá dizendo. Essa tá dizendo enigmático, tá? Aí vamos ver. Tem mais uma outra. Ó. Aqui tá desenho de arma antiga. Longmon. Qual a diferença do desenho de arma antiga
De uma arma Hongmon para uma enigmática, tá? Ó, se você tem dúvida, uma coisa que esse jogo tem é que tu pode clicar nos itens. Que tu clica neles, eles vão aparecer uma segunda opção. O que eu quero dizer? Vai aparecer o descritivo e informação do item, tá? Então, com isso, tu consegue ler o que o item é, ler onde tu obtém, ler tudo sobre o item. Assim como os itens que estão aqui para ser feito. Ah, eu quero saber o que é uma arma radiante enigmático. Clica nela e daí vai aparecer aqui. O que é o enigmático? O enigmático, tá? Para mim explicar melhor para vocês, quando ele é enigmático, ele só vem ataque ou só vem ataque ou defesa. Não vou dizer que é 50%, tá? Porque tem uma porcentagem normalmente, ó, informação de probabilidade, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Se eu falar que é 50%, eu vou estar mentindo. É 20 a 80, tá? E como é que funciona? Você vai fabricar o desenho, mesmo que você queira um ataque, vai ser na sorte em obter o de ataque ou não, tá? E tem uma coisa que o jogo mostra aqui, ele fala, se você der uma lida embaixo, que normalmente quando você abre um item, a porcentagem é X valor, no caso é 80 para 20. E quanto mais baús ou mais itens do mesmo, igual você abrir, aquela probabilidade ela é multiplicada a porcentagem, então seria uma chance maior de obter o item. Então melhora, né? Isso. Então, normalmente, quando eu faço DGs, faço ali as masmorras, dependendo do que eu faço, eu junto vários baús e abro eles ao mesmo tempo, tá? Falei o que era enigmático, agora vamos ver aqui um Hongmon. Ó, aqui é Hongmon, tá? O que é que vem no Hongmon, para vocês entenderem? O Hongmon, tu pode pegar um item de ataque, defesa ou caça. Enigmático só vem ataque ou defesa. Já o Hongmon, tu tem as três possibilidades: ataque, defesa ou caça. Mas, como eu falei, é aleatório, existe uma probabilidade de cair cada item. Se você quer o de ataque, eu não aconselho a pegar o Hongmon. Eu, por exemplo, sempre pego o enigmático, porque aumenta as chances de eu tirar o de ataque que eu quero e de cair em defesa. Aí, se eu pego esse aqui, mas aqui não é melhor, tal, porque muda as probabilidades, não tá tão alta a defesa? Sim, não tá tão alta a defesa, mas o de caça tá enorme. Daí tu vai analisar. Pega esse daqui, no outro era 80 para 20, mas pelo menos ou vinha um ou vinha outro, né? Então tinha uma chance boa ainda, querendo ou não, de vir o de ataque. Só que nesse daqui tu já tem três itens, então a chance de vir o de caça, e daí vai ser totalmente inútil, né? Defesa ou caça. Eu digo porque normalmente o jogo já dá isso pra vocês em algum momento, então às vezes tu ficar pegando depois não vale muito a pena, tá? Tá, menu de que equipamento era isso? Não tem muito o que falar. A questão de pescaria, aqui mesma coisa, vocês vão obtendo, se obtiverem ali os itens necessários, consegue fabricar, a mesma coisa que o de equipamento de arma. Armadilha, tá? Armadilha. Como é que funciona para fabricar as armadilhas? Vocês vão utilizar as pérolas para fazer ela. Essas pérolas são obtidas pescando, tá? Então, se você pescou, pode vir aqui comprar. Elas têm limite, ó. A armadilha bambu lendária são 3 por semana. A heróica são 6.
E a normal ali são 10 semanais. Baús. Baús aqui na parte de pescaria, normalmente os baús de pescaria são convertidos, os itens, né? Podem ser convertidos na questão de gema. Até quando você pesca, você obtém gemas também. Vai ter um vídeo também falando sobre isso, tá? Mais específico. Se tu tiver precisando fazer gema heróica, alguma assim, o que que eu aqui dificilmente fabrico alguma coisa. Tipo assim, gostei desse baú aqui, posso fazer. Vale a pena fazer? Você pode vir aqui, abrir informações, ver o que que vem, ver o que que vem de itens, ver ali as probabilidades de obter cada um. E se realmente tem alguma coisa que eu quero, vale a pena eu ali gastar umas pérolas ali com isso. Daqui a pouco nem vale, né? E eu, por exemplo, não gasto com nada nesse menu aqui. Dificilmente eu compro alguma coisa. Aqui em materiais é bom. Já usei muitas vezes. Já usei as pérolas para obter essa pedra aqui, esse cristal raro. Depois também já, quando precisou, já peguei esse brilhante. Assim como já usei aquela pedra rara para fazer o brilhante. Também já obtive lendário aqui, cristal cintilante, né? Que assim, eu vou explicar. Com essas pedras azuis você faz gemas superiores. Com essas heróicas você faz gemas heróicas. As gemas com essa cintilante você faz gemas lendárias. E com essa brilhante você faz gemas anciões ou ancião, né? Então, outro item que eu fabrico aqui são essas pedras de abençoar as gemas. Você vai juntando os itens, que seria aqui esse cristal de bênção. Você junta ele quando atingir uma quantidade aqui que é 100, você pode fabricar. Normalmente eu uso para fazer o cristal. Às vezes eu venho aqui e faço alguns cristal brilhante, mas é muito difícil também porque gasta muito material. Normalmente eu procuro obter de outra forma. A comida, ela é muito boa você fazer, são as mesinhas. Então essas mesinhas você faz após uma pescaria. Se você pescar com o item correto ali, tem um item bom aqui que você pesca e obtém mais comida, né? Que seria comida? Esses materiaizinhos aqui que estão aparecendo são o que a gente usa para fazer as mesas, tá? Então, obtendo eles, a gente consegue fabricar as mesas. Então, normalmente após uma pescaria, você não vai vender os itens, pega e vem aqui e procura fazer umas mesas, porque vai ajudar na hora que você estiver fazendo uma DG aí, ou estiver numa guerra, você ter mesas que possa restaurar a sua vida, né, seu HP. Sobre os itens de pescaria, vai ter um outro vídeo falando específico sobre eles e também do grande comerciante, tá? Que esse daqui é o de fabricação que a gente tá vendo agora, mas o outro é o que a gente vai comprar itens direto, tá? Não precisa fabricar, ele já tem, a gente só pede para ele a quantidade, ele faz, mas assim como a gente viu aqui, lá também vai ter limitações semanais que podem ser feitas, tá? Neste menu de habilidades, para que serve? Aqui a gente vai criar tanto as tomo artes marciais, assim como livros de melhoria, técnicas, insígnias de habilidade. Também a gente cria alguns consumíveis aqui e tomo terra, tá? Resumindo, essa parte aqui, e esses aqui, vocês têm que dar uma olhada nas habilidades de vocês, vem aqui e fabricam. Mas uma vez que fabricou, você já utilizou, não precisa fazer mais. Então isso aqui são melhorias que vocês têm que fazer para poderem evoluir o jogador de vocês.
desde os itens heróicos aqui para lendários e assim as evoluções das evolução das variantes, assim como a atualização das skills. Aqui em insígnias de habilidade, nós podemos obter as insígnias, né? E são diversas. São heróicas, lendárias. Também temos a verdadeira suprema e a anciã. Como eu falei antes, todos os itens aqui pedem alguma coisa para te fabricar. Se você não tem a quantidade, ele não vai deixar fazer. Ah, como é que eu obtenho esse item aqui? Fragmento de insígnia de habilidade premium. Onde é que eu obtenho? Como é que eu faço? Clica, desce lá embaixo no menu, clica em obter, verifica aqui, campo de batalha do caos. Ah, evento novo, atualmente, que substituiu um evento anterior que nós tínhamos, não é mais feito. Agora, esse é o novo Rift que a gente fala, né? Então, o campo do caos. Você pode acessar ele, ele tem horário específico que acontece. Fazendo o campo, você pode obter ou não através de um baú. É aquilo que eu falei, existe a probabilidade, a chance de vir um item, pode ser que ele não venha. Tarefas cronometradas. Tem tarefas que a gente faz no dia a dia, que às vezes você pode obter através de algum item, alguma atividade completa. Loja, comerciante de fabricação, batalha da fera maligna, e tá. Aqui, ó. Aqui eu tenho consegui fazer. Por que que eu não fiz, né? Exemplo. Aqui eu podia fazer, não tô fazendo porque eu tô cheio desses itens. Eu digo dessas insígnias e eu quero obter insígnias melhores. Então, pra mim, não é vantagem de fazer uma heróica. O que que eu tô fazendo? Tá vendo que aqui já tá dando lendária, né? Normalmente eu espero dar as melhores. Ó, aqui eu não consigo mais que isso. Então, é vantagem fazer a lendária, tá? Com esse item roxo aqui, tá? Com ele só. Mas não vou gastar em fazer uma heróica. Eu vou esperar de novo, fechar 200, pego outra lendária. Ah, aqui. Ah, eu podia fazer duas verdadeiras. Normalmente eu não faço. Nessas daqui eu guardo e economizo. Por quê? Porque se eu chegar a 120, eu posso pegar direto uma ancião. E para fazer uma ancião eu gastaria muito material. Então é mais vantagem eu esperar aqui e obter uma quando der. Porque eu já tenho também outras lá. Não tem necessidade de eu gastar o material aqui. Sendo que eu posso esperar. No próximo menu aqui, na próxima aba, consumíveis. Aqui a gente pode fazer as energias, né? Que são a essência de habilidades, essência de passividade. Essa daqui são a essência para subir as habilidades. Essa daqui são a essência para fazer as passivas. Em outro vídeo vocês vão ver mais sobre isso. Aqui vocês fazem um bornel de artes marciais. Pode fazer as energias maiores também, todo o material. Também conseguem fazer aqui as auras, né? Que são. Eu falo aura porque é no menu de aura de habilidades que vocês vão conseguir utilizar esses itens da terceira essências, limitada, vigor e fúria, tá? Cada uma serve para um tipo de coisa, cada uma upa um tipo de coisa diferente. A única coisa que pode acontecer às vezes para você fazer uma quebra de limite lá no jogo, pede que você tenha X, X itens. Normalmente desses vermelhos aqui, tá? Então hoje que peça 40 desse daqui, ó. 40 dessa essência de ilimitada excelente. Ah, eu preciso de 12 azul. Daí eu tenho um monte de azul sobrando que eu não estou usando. Porque eu não posso usar enquanto eu não fiz a quebra no limite. Eu venho aqui e posso fabricar direto ela. Assim eu vou lá e faço a quebra no limite. Então, essa questão do comerciante de fabricação, ele ajuda bastante, porque às vezes tu tem o item X, consegue evoluir para pegar o item Y. Ou seja, você tem um item mais fraco, evolui e pega um item melhor, que é o que você precisa para fazer aquela atividade. Então isso é legal. Fora isso,
Coisas que eu faço bastante aqui, vocês também vão fazer tablete foco, utilizado para utilizado para fazer a evolução, né? A expansão ali das habilidades passivas. Então, para você evoluir, subir de level lá, as habilidades passivas lendárias precisa desse tablete foco. Ela é feita utilizando 10 ervas. Ah, como é que eu obtenho a erva? O que que eu falei? Clica nela, clica em obter. E vem aqui, olha, quais as masmorras, quais os locais que dão, onde é que eu obtenho, mas é aquilo que eu falei. Cada local tem sua probabilidade de o item vir e obter. Junte baús, quantidades, 10, 30. Eu normalmente gosto de abrir uns 30 baús pelo menos. Aumenta bastante a probabilidade. Às vezes a gente abre uns 10, mas vai dar sorte. Então, aconselho sempre 30 baús pra cima, a sorte é maior. Tomo terra, tá? Esse daqui é uns itens novos que agora existem no jogo. Assim que juntar a quantidade, ele pode fazer. Ó, eu já consigo fazer com a sei lá. Mas por que que eu não fiz? Porque é a mesma coisa que acontece com a insígnia. Tô esperando ali completar pra pegar direto a lendária, porque a heróica é muito item que eu vou gastar. Fora isso que o jogo tá com uma probabilidade de 50% de acerto só, de dar certo isso. Então, daqui a pouco eu pego todas as heróicas, vou lá e tento fazer uma lendária, falha tudo e não dá certo e eu perco o material. Então, eu acho mais viável esperar, sendo que eu não tenho tanta necessidade disso, e quando der eu faço item melhor. Nos trajes, as mesmas coisas, eu falei lá, vai ter itens aqui que eles vão estar disponíveis para ser feitos e outros itens. Às vezes você só vai conseguir obter eles comprando, tá? Comprando. E isso pode acontecer. Eu comprando, eu vou explicar melhor já. Ó, se eu quiser fazer esse acessório, preciso desse desenho. Esse desenho eu obtenho aonde? Como obter? Ah, ó, moeda de loja, ou no chefe. Aqui, ah, tem itens aqui, ó, que nem esse. Você não consegue obter ele comprando, tá? Só quando subir de nível. Se eu não estiver enganado, esse desenho tá sendo dado no level Hongmon, que é o level vermelho, tá? Esse no level 100, tá? Então tem coisas que às vezes você vai chegar aqui, vai clicar e não vai ter a possibilidade de fazer. A não ser que você atingiu o level, digo assim, não vai ter a possibilidade de fazer no seguinte modo, eu tô querendo dizer. Ele não está disponível para compra em nenhum outro local, em nenhum outro menu. Então, o que você tem que fazer? Tem que ir lá, tem que subir de level. Esse daqui tem que subir de level para conseguir. Às vezes, algum item você vai conseguir obter de alguma forma, matando um boss, fazendo alguma atividade. E às vezes vai acontecer que não vai ter como. E daí o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer a atividade, esperar evoluir até conseguir obter. Que nem, ó. Lembra que eu falei que tem itens que não aparecem. Esse aqui já não aparece como obter, tá? Não tem como obter ele. Daí, esse daqui, especificamente esses daqui, quando eles não aparecerem como obter aqui, eles estão sendo dados, quando não é lá aquele que disse lá que era por level, ele está sendo dado não. Você precisa obter ele dentro da loja de moedas lá. Tem uma lojinha de moedas, vai ter um vídeo específico falando da loja depois, e daí lá eu vou comentar sobre como obter esse desenho, ou os desenhos, né? Assim, uma loja de moedas de trajes, e daí lá você obtém esses desenhos. Muitos desses só estão disponíveis, às vezes, através lá.
Ah, o que mais eu posso clicar aqui? Existem favoritos, tá? Se você quiser fazer um favorito, como é que funciona? Clica nessa bolinha que tem ali, ele vai adicionar uma estrelinha e vai para favorito. Ah, para que facilita isso? Às vezes você não quer ter o trabalho de ficar catando tudo isso. Nem lá, eu gosto de. Eu uso bastante esse aqui. Eu faço bastante quando eu tenho. Ali, ó. Se eu clico em favoritos, eu não preciso ficar catando no menu para ir fazer. Eu venho aqui, clico nele e já mando fazer. Entendeu? Isso facilita. Então você pode criar um favorito e deixar aqui disponível para você utilizar com os itens que você quer que estejam disponíveis para menu acesso rápido. Facilita, que às vezes não precisa ficar cuxa para lá, para cá, mas isso vai de cada jogador, então seria isso. O mais é isso. Agradeço a todos aí quem assistiu. Deixem o seu like no canal, comentários aí, qualquer dúvida. Estarei também postando mais outros vídeos sobre outros assuntos, de forma a ajudar todos. Obrigado aí e deixe seu like. Valeu.